1, 2.000, 3.000, 4.000. Bom, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje na parte teórica, fica aí que depois ainda tem questão para fazer, fora essas que eu indiquei, né, para vocês. Eu queria falar sobre inequações modulares, tá? E depois a gente vai fazer algumas questões sobre isso, porque eu acho que essa parte é interessante. E de novo, hein, galera? Eu acho que é fundamental você mandar bem na primeira parte da aula, que é a definição. Porque quando a gente fala de inequação, a gente pode ter dois casos, né? Pode ser que essa inequação que envolva módulo seja módulo menor que alguma coisa ou módulo maior. E aí pode ser menor ou igual também, né? E pode ser maior ou igual. Para falar disso, eu não vou demorar muito não. Eu coloquei logo um exemplo para a gente não ter conversa fiada. Mas só antes, tá? As inequações modulares, a gente vai estar sempre falando para casos de x's reais e de coisa que tiver desigualada, né? Esse valor que tiver aqui isolado, também valores reais. É aquele caso, né? É como se a função que a gente está estudando é de fato uma função real, de x e y reais. Bom, coloquei um exemplo aqui. X menos 3, módulo de x menos 3 menor do que 5. Qual é a definição de módulo mesmo? Não é distância? Então, a gente quer um módulo de x menos 3, ou seja, quer que a distância do x menos 3 até a origem, até o zero, seja menor do que 5. Por isso, eu já marquei aqui o 5 e malandramente o menos 5. Tu entende por que o malandramente menos 5? Menos 5 porque o menos 5 ele tem 5 unidades de distância em relação ao zero. Então, a gente quer que esse x menos 3 tenha uma distância menor do que 5. Tu entende que qualquer valor aqui antes do 5 tá valendo? Qualquer valor antes do 5 tá valendo. Ou 0 tá valendo? 0 tem uma distância menor do que 5 em relação à origem. Ué, menos 2 também, Kaique? Bom, menos 2. Deixa eu dar um foco fixo aqui. Agora sim. O menos 2 tem uma distância de 2. Então é uma distância menor do que 0. Só que isso vai ter um limite lá do outro lado, né? Que é justamente aquele malandrão lá, o 5. Porque menos 5 tem uma distância de 5. E repara, a gente não quer que essa distância seja menor ou igual. A gente quer que ela seja menor. Então serve lá o positivo 4,99 e serve aqui o menos 499. Agora o menos 5 e o 5 não entram no jogo. Servem só como referências. Então basicamente a gente quer que esse x menos 3 assuma esses valores aqui. Então a gente quer que x menos 3 esteja nesse intervalo, assuma esses valores entre menos 5 e 5. Beleza? Tranquilo? Bom, eu queria, antes de continuar essa equação, que você anotasse basicamente o que você tem que saber quando for módulo menor que alguma coisa. Olha o que aconteceu, galera. Módulo de x menos 3 menor do que 5, a gente vai resolver a partir disso. Ou seja, você vai acabar colocando que o que está dentro do módulo tem que estar no intervalo entre o a, que é o valor em questão, e menos a. Eu estou escrevendo isso meio que de uma maneira genérica, sabe? Assim, como é que eu resolvo? Se você quiser, você pode sempre traçar a reta que nem o Kaique está fazendo, mas se você quiser gravar, sempre faz isso. Módulo menor que alguma coisa, ele vai estar no intervalo entre aquela coisa e a simétrica daquela coisa, que é o que aconteceu aqui. O módulo de x menos 3 menor do que 5, olha lá, o x menos 3, o que está dentro do módulo, está entre 5 e menos 5, a partir da interpretação da reta. Por isso que eu te falei, não precisa nem gravar, só lembrar da definição que módulo é distância. Galera, aqui a gente tem meio que uma inequação e tem dois pedaços dela, né? Tem a galera que gosta de resolver separando em dois casos mesmo, né? Ou seja, como se você colocasse um dedo aqui e resolvesse por um lado e o dedo aqui e resolvesse por outro lado. Eu vou fazer o seguinte, acho que assim pode ser até mais simples. Eu vou isolar o x, porque não diferente das equações, as inequações, você também pode, né? Você deve isolar o x. E aí, para conseguir isolar o x, vê se você concorda comigo que eu deveria somar 3. Aí, uma parada que também acontece nas equações vai acontecer aqui também. Quando eu somo 3 todos os lados. Então, seria menos 5 mais 3, o que daria menos 2. X menos 3 mais 3 é o x, era o que a gente queria que acontecesse. E 5 mais 3, 8. Beleza? Então, esse x, para que ele tenha uma distância menor que 5, ele tem que ser um x entre menos 2 e 8. Faz sentido isso? Vamos ver? Cara, fala um valor de x entre menos 2 e 8. Pensou aí? Eu pensei no 7. Pode ser? 7 entre menos 2 e 8. 7 menos 3, 4. Qual é o módulo de 4? 4. 4 é menor do que 5? Yes. 3 é menos 1. Tudo bem? Menos 1, x maior do que menos 2, menos 1 é maior do que menos 2. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Sim? Menos 4 em módulo vai dar 4. 4 é menor do que 5. Beleza? Então, vai ser sempre assim que você vai acabar resolvendo. Faz a reta aqui e lembrar da definição que Brasil, tudo nosso. Bom, outro caso é x menos 3 maior ou igual... o caso de módulo de x ser maior que um valor. Aí maior ou maior ou igual, tanto faz.
Mas com pelo menos esse sinal lógico. Aí eu fiz um aqui. Bom, a gente quer que esse módulo de x menos 3 seja maior ou igual a 5. Ser maior do que 5, fiz de novo a minha retinha sempre me ajuda. 5 e menos 5, né? Porque a distância é 5 dos dois. Até esqueci de colocar um sinalzinho aqui. Olha lá. Porque o 5 é a distância, menos 5 tem uma distância de 5 unidades em relação à origem, assim como o próprio 5 positivo. Beleza? Bom, a partir disso, a gente não quer que essa distância seja maior do que 5. Então tu entende que vai ser ao contrário do primeiro exemplo? Ninguém aqui nesse intervalo entre eles dois serve, né? Porque todo mundo aqui tem uma distância menor, a gente acabou de falar isso, tem uma distância menor. A gente vai pegar quais valores? Os valores maiores que 5, todos, e os valores menores que menos 5. Aí você fala assim, Kaique, por que os menores que menos 5? Fala um valor menor que menos 5. Pode ser o menos 6? Né? Até tinha feito uma marcação aqui. Menos 6. Se ele tivesse aqui, menos 6, ele tem uma distância de quanto em relação à origem? 6. Então 6 é uma distância maior do que 5. Tá válido, tá valendo, né? Uma coisa que é importante aqui é a tal da bolinha pintada, né? Galera, aqui o intervalo é fechado. Não é sempre não. Aqui só vai ser fechado porque aqui é maior ou igual. E aí que entra aquela dúvida de sempre, né? A galera tem, quando vai ser bolinha aberta ou fechada? Vai ser bolinha aberta ou fechada quando aqui tiver igual, fechada. Quando não tiver, que nem aqui, a bolinha lá, aberta. Tinha igual, fechado. Show? Beleza. Então, aí você tem o seguinte, então eu quero que x menos 3 seja menor ou igual a menos 5, ou que x menos 3, né, esteja depois do 5, incluindo o 5, maior ou igual a 5. Beleza? Aí olha como é que ficou. Basicamente, olha lá, do exemplo, o que a gente concluiu? Que módulo de x menos 3 maior ou igual a 5. Então, olha lá, o que está dentro do módulo. Olha lá, vou apontar com a caneta e com o lápis. Com a caneta e com o dedo. X menos 3, o que estava dentro do módulo, menor ou igual ao simétrico desse valor. Então, vamos anotar isso, porque aqui pode ser um método de solução, meio que genericamente falando. Então, pode ser x menor do que menos a, ou x, que é o que está aqui, ó, x menos 3, x maior do que o próprio a. Eu já ia escrever 5 ali, quase que foi. Beleza, gente? Que é o que tá depois, né? Mas eu acho que você não precisa gravar isso não, isso que eu coloquei não. Pra galera que tem mais facilidade, né? Uma mente mais fotográfica, uma memória fotográfica, acho que pode ser interessante, mas não precisa gravar não, só a reta e lembrar da definição. Tem que ser maior, então tem que estar à direita do 5 ou à esquerda do menos 5, porque a distância fica cada vez maior também. Beleza? Bom, isolando o x aqui, se a gente somar 3 de novo, aí a gente teria que x é menor ou igual a menos 2, né? Somando 3 dos dois lados. Aqui também, somando 3 dos dois lados, a gente teria então que x seria maior ou igual a 8. Então é isso. O x tem que ser menor do que menos 2 e maior do que 8. Aí pode ser assim. X. Vou colocar uma solução aqui assim. Solução. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 2, ou x maior ou igual a 8. E você meio que assume as duas soluções, beleza? Meio que faz a união delas. Tanto é que é o conectivo ou, né? Então a gente quer uma coisa ou outra. E foi uma tônica mesmo, né, da aula de módulo, o quê? Que é a gente ter sempre duas possibilidades, né? Ou pelo menos iniciar pensando em duas possibilidades. Que o módulo, como é uma distância, a gente sempre vai ter, né, meio que dois desdobramentos inicialmente. Depois acaba que nem sempre, mas de início, sempre a distância ela pode ser para um lado da origem ou para o outro da origem, né? Tranquilo, gente? Bom, espero ter ajudado vocês. Então, fiquem aí, porque agora vem a parte de resolução de alguns exercícios da folha Z, tá? Ditos aí exercícios, né, de acordo com as novas orientações da direção. Tô dando um foco aí para você. De acordo com as orientações, agora a gente sempre vai ter esse momento de solucionar 5 questões. Então, use isso a seu favor, tá? Para o vídeo, tenta fazer, beleza? E a gente vai se falando aqui na monitoria também. Até mais. Tchau, tchau.